Programa Imagine. Oferecimento Freeway Amortecedores. Cuide do seu carro com quem entende. Rede Valorize. A rede que mais cresce no Brasil. Celebre eventos e decorações. E Max Tour Fretamento e Turismo. Qualidade e segurança no transporte. RV Mais Saúde, o cartão que leva saúde para você e sua família. Olá, está começando mais um programa Imagine. É a Igreja Batista Imagine aqui na sua casa, onde você acompanha tudo o que acontece na nossa igreja e recebe uma porção de Deus também para a sua vida. E a última semana foi repleta da presença do nosso Deus. Em cada um dos cultos que aconteceu aqui, nós podemos experimentar o novo de Deus. É isso mesmo. Todos os dias o Senhor derrama algo novo aqui nessa casa. E aqueles que têm estado aqui de uma forma presencial têm sentido tudo isso dia após dia. E agora nessa edição você vai ouvir um pouquinho da palavra do nosso último domingo, que tratou sobre o tema paternidade, mostrando que eu e você precisamos estar resolvidos com o nosso Deus, que é o nosso Pai. Realmente, o último domingo nós vivemos algo espetacular. Estivemos mergulhados em uma palavra poderosa, tratando sobre esse tema paternidade que é tão necessário nos dias atuais. Um tema que nos prepara para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E inclusive para os nossos dias de conferência, porque a paternidade ativa o nosso destino. A paternidade do Pai é revelada no Filho, e quando entendemos essa verdade, vivemos como filhos amados, seguros e plenos em nosso propósito e naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Se você precisa conhecer desse Deus que é Pai, desse Deus que se revela e que nos mostra o que é ter uma paternidade bem resolvida, você precisa conhecer um pouco mais do Senhor. Como é bom nós entendermos e vivermos a paternidade de Deus. Dia após dia nós estamos experimentando aquilo que Deus tem para nós. E aqui, enquanto igreja, a Igreja Batista Imagine é uma igreja missionária. Você já conhece a nossa frase, somos uma igreja para servir uma cidade. E não só uma cidade, mas nós já estamos servindo nações. Sim, nós somos uma igreja missionária e estamos alcançando pessoas ao redor do mundo através do ensino da palavra, através dos alimentos, que é aquilo que é físico, através da instrução que nós estamos levando e através das viagens missionárias. Agora, no final de março, a nossa igreja vai sair na primeira viagem missionária para o Paquistão, para alcançar vidas que precisam conhecer o amor do Senhor. É isso aí! Um novo tempo chegou, tantas histórias, tanta gente que Jesus já mudou. Já fez muito por mim, vai fazer muito mais. Ele ama todos nós, não quer deixar ninguém pra trás, é isso aí. Um novo tempo chegou, tantas histórias, tanta gente que Jesus já mudou. Já fez muito por mim, vai fazer muito mais. Ele ama todos nós, não quer deixar ninguém pra trás. Impossível não existe, basta acreditar. O impossível não existe, eu já posso imaginar. O impossível não existe, basta acreditar. O impossível não existe, eu já posso imaginar. O impossível não existe, basta acreditar. O impossível não existe, eu já posso imaginar. O impossível não existe, basta acreditar. O impossível não existe, eu já posso imaginar.
vai ter a oportunidade de ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida. Como nós falamos aqui no início do programa, ter uma paternidade bem resolvida é essencial para a humanidade. E nesse momento você vai ouvir com o nosso pastor um trecho dessa palavra para que o Senhor fale ao seu coração e te ensine tudo o que Ele tem para você. Vamos juntos ouvir a palavra de Deus através da vida do pastor Walter Procópio. Abre comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 27. O tema da mensagem é paternidade bem resolvida. Eu queria que você prestasse muita atenção. Se você puder, anote, pegue o celular, pegue um papel, pegue caneta. Nós vamos caminhar com esse tema, paternidade bem resolvida. Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 27. Observe se o irmão que está do seu lado está sem a Bíblia, deixa ele ler junto com você. Todos encontraram, amém? Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Agora eu quero que você vá comigo lá no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. E eu quero ler com você o verso 6 ao verso 9. Evangelho de João, capítulo 14, versos 6 e 9. A palavra do Senhor diz assim: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês tivessem me conhecido, também teriam conhecido o meu Pai. Desde agora, no entanto, vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo, quem vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? A verdadeira paternidade, ela só é revelada em Cristo Jesus. A maior necessidade da humanidade não é apenas redenção. A obra de Cristo não foi somente a redenção. A necessidade da humanidade é paternidade, e uma paternidade bem resolvida. Aonde que começa o problema da humanidade? O problema da humanidade começa lá em Gênesis, lá no Éden, quando Adão e Eva decidem pecar. E o erro de Adão e Eva, ele vem para toda a humanidade. Paulo vai dizer que pelo pecado de um, pela atitude de um, o pecado veio a todos. Então, na atitude de Adão, Adão vai romper com o Pai, romper com Deus. E ele vai agora trazer não a vontade de Deus, mas o resultado da desobediência. Toda a Bíblia, ela é um apontamento para o propósito original de Deus. E quando eu digo propósito original de Deus, está em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, antes do pecado entrar. O desejo de Deus sempre foi, que a humanidade pudesse olhar para Ele como um Pai. E quem deveria trazer essa paternidade, essa revelação da paternidade, deveria ser Adão. E nós olhamos para Adão e não analisamos toda a Bíblia. E aí eu quero te fazer uma pergunta, você consegue me responder? Vamos lá. Adão teve uma mãe e um pai? Vou perguntar de novo. Adão teve uma mãe e um pai? Não. A Bíblia diz que Deus pega do pó da terra, do barro, e Ele forma Adão. Adão não teve nascimento, não teve infância, não teve adolescência, não teve juventude. Deus já o formou um homem completo.
E aí vem a pergunta, como que Adão poderia trazer essa paternidade, pastor? É muito simples. Lucas, ao escrever o seu evangelho, e Lucas está escrevendo o seu evangelho para os gregos, quando ele vai falar da genealogia, Lucas faz o que nenhum autor da Bíblia fez. Ele vai falar da genealogia, e ele começa em Jesus, e ele pega a genealogia de Jesus, e ele vai na genealogia até Adão. E quando Lucas escreve sobre a genealogia, ele destaca dois aspectos, a paternidade e a filiação. Quando a gente vai em Lucas capítulo 3, verso 23, olha o que a Bíblia diz. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade, quando começou o seu ministério. Ele era considerado filho de José. Por que Lucas diz que ele era considerado filho de José? Porque Maria concebeu Jesus por meio do Espírito Santo. Então olha como que a Bíblia começa a falar da genealogia de Jesus para chegar até Adão. Ele era considerado filho de José, José filho de Eli. E aí vai continuando, até o verso 38 no final, e ele diz, filho de Enos, que era filho de Sete, que era filho de Adão, e Adão, que era filho de Deus. Vou repetir, Lucas 3, 28. Filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, e Adão, filho de Deus. O pecado de Adão não apenas o tirou do Éden, mas o pecado de Adão fez com que ele transmitisse para a humanidade, não a paternidade de Deus, mas agora esse espírito de orfandade. E aí Deus precisa agora enviar Jesus. E eu gosto muito da expressão de Paulo, em 1 Coríntios 15, verso 45, que ele diz assim, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. E o último Adão, que é Cristo, espírito vivificante. Então Adão no pecado, ele rompe a relação com o pai ao pecar. Então Adão, que era filho de Deus, rompe o relacionamento com o pai ao pecar, trazendo a orfandade à humanidade. O segundo Adão, e Paulo chama o segundo Adão de último Adão, que é Cristo, ele veio para restaurar a filiação e nos reconectar com Deus Pai. Então entenda, todos nós precisamos de paternidade. E quando nós não temos paternidade, isso gera insegurança, isso gera medo, isso gera desorientação. Esse final de semana na conferência Ativando o Destino, eu vou continuar falando sobre paternidade. Porque é impossível ativar o destino de um órfão, ou ativar o destino de alguém que está debaixo de orfandade. Você não ativa o destino de um órfão, impondo as mãos na cabeça dele, derramando óleo sobre ele, orando sobre ele, dando a ele recurso financeiro, dando a ele presente. Um órfão só recebe destino quando ele recebe paternidade. Sem paternidade não tem destino. Sem paternidade nós não entramos e não caminhamos no propósito de Deus. E a Bíblia deixa claro, Mateus 11, 27, Jesus diz, ninguém conhece o Pai. Olha o que ele diz, ninguém conhece o Pai. Pastor, eu tive um pai presente, um pai que foi um homem maravilhoso, então eu conheço Deus como pai por causa do meu pai que exerceu paternidade sobre mim. Errado. Ninguém, olha o que ele diz, ninguém conhece o Pai. Ninguém. Ah, mas eu não tive um pai, por isso que eu tenho dificuldade de ver Deus como pai. Não é a ausência de um pai, não é a presença de um pai terreno que abre os seus olhos para o Pai celestial. Não, Jesus diz, ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Repete comigo, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então a revelação de Deus como Pai só acontece através de Jesus Cristo. Se Jesus te revelar o Pai, você vai conseguir olhar para Deus e vê-lo como um Pai. Você vai conseguir entrar debaixo da paternidade de Deus. Sem Cristo, sem Jesus, nós nunca teríamos a revelação da paternidade de Deus.
Então Jesus veio ao mundo não apenas para redimir o mundo do pecado, mas Ele veio para nos reconectar com o Pai. Efésios capítulo 3, verso 14 e 15, Paulo diz: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. O que Paulo está nos ensinando? Que toda a estrutura de paternidade que existe na terra tem a sua origem em Deus. Toda paternidade, todo pai deveria expressar a paternidade de Deus. Todo filho, ao olhar para o pai, precisa enxergar as características de Deus na vida dele. Então, a identidade de um pai terreno deveria ser um reflexo da paternidade de Deus. Agora, isso só é possível através de Cristo. Sem Cristo, a nossa visão da paternidade divina permanece distorcida. Então a minha visão da paternidade de Deus, ela é construída a partir da minha visão de Cristo. É isso que Jesus está dizendo em Mateus 11, 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Se Jesus quiser, Ele pode te revelar hoje, trazer uma revelação da paternidade de Deus, e você sai daqui hoje totalmente mudado, totalmente transformado, independente de como foi a sua relação com seu pai terreno. Você pode levantar uma mão comigo? Repete comigo: Jesus, só o Senhor pode me revelar a paternidade de Deus. Jesus, me revela. Eu quero conhecer o Pai. Fala: eu quero conhecer o Abba. Como é bom ouvir a palavra de Deus. E Ele sempre tem algo reservado para nós. E eu quero que você continue com o seu coração disposto a ouvir aquilo que Deus tem. A nossa pastora Eliane Procópio também tem uma palavra direcionada para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Uma palavra não só para mulheres, mas para toda a sua casa. E você também será abençoado pelo Senhor. Acompanhe agora com a nossa pastora Eliane Procópio. Nós queremos orar, nós queremos clamar, nós queremos voltar à origem, nós queremos voltar à origem para o qual o Senhor nos chamou. Nós somos filhas, nós somos filhas, e Deus está nos chamando para um novo nível de relacionamento e de intimidade com Ele. Nós fomos criados para governar. Jesus, Ele tinha autoridade, e Ele tinha autoridade porque Ele vivia em santidade e em obediência. Vocês estão me entendendo? Estão entendendo? Jesus, Ele tinha autoridade porque Ele vivia em santidade e Ele obedecia o que o Pai falava para Ele. Então Ele não apenas falava, mas Ele demonstrava. Jesus demonstrava através dos seus atos, amando as pessoas, perdoando as pessoas, servindo as pessoas. Quantas pessoas você está amando, você está perdoando? Quantas pessoas você está derramando amor na vida delas? Nós, mulheres, nós temos que tomar cuidado com o nosso coração. Jesus, então, Ele demonstrava, o poder curando enfermos, expulsando os demônios, perdoando os pecados, porque a sua autoridade vinha da comunhão com Deus. Não tem como eu e você querer autoridade se nós não tivermos comunhão. Vocês têm chamado, Deus tem uma palavra para vocês, mas vocês precisam desejar, conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. Isso não depende da sua liderança, do seu pastor, do seu marido. Cada um é responsável por si. Cada um é responsável pelo nível de espiritualidade, de intimidade que tem com Deus. Cada um de nós. Mateus
10:1 diz assim: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos imundos, curar todas as doenças e enfermidades. O louvor pode subir então, só para mim. Vamos lá, sobe louvor. Aqui. A sua autoridade vinha da comunhão ininterrupta com Deus. E Jesus fala que nós vamos fazer obras maiores do que Ele fez. Gente, vocês têm ideia disso? Como? Ele ressuscitava o morto. Ele abriu o cego. Ele abriu os olhos dos cegos. Ele abriu os olhos dos cegos. Ele fazia a estéril ser mãe de filhos. Nós vamos agora para o Paquistão, em nome de Jesus. Nós estaremos lá dia 31, nós vamos embarcar e nós vamos fazer essa cruzada de milagres. Nós já estamos nos preparando espiritualmente, porque para ir lá é só no espírito, gente. Uma pessoa racional não vale. Uma pessoa que anda na esfera racional não tem condições de ir, gente. Não dá para ir. Você precisa estar neste lugar, porque senão o medo vai te paralisar. Você não dá conta de ir. Não dá conta. Então você só vai se você realmente ouvir Deus te dizendo vá. Porque aí Ele vai te sustentar. E se acontecer o pior, você vai se encontrar com Ele no céu. E essa é a certeza que nós devemos ter. Porque não é, eu vou perder a minha vida lá no Paquistão. Eu posso perder agora. Nós não somos donos de nada. Nós só temos o hoje para viver. E por isso nós precisamos viver apaixonado pela presença de Deus. Paulo, ele vai nos ensinar, eu amo Paulo, porque ele nos ensina coisas tão poderosas. E ele nos ensina a ter uma vida digna da vocação cristã, que é um chamado à santidade. E ele diz assim, que sem a qual nossa autoridade espiritual não haverá poder, ela será enfraquecida. A sua vida, ela reflete a santidade o suficiente para carregar a autoridade que Deus tem para você? Escreve isso. A minha vida reflete santidade o suficiente para carregar a autoridade que Deus tem para mim? É uma pergunta específica para você, você responde. Como que está a sua vida? Porque a autoridade de Deus vai nos dar governo. O livro de Josué 1:9 diz assim: não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo e nem se desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Nós precisamos governar na perspectiva bíblica. Nós precisamos governar na expectativa do céu, com a ótica de Deus, como Ele nos vê. Porque que muitas vezes nos paralisamos, achamos que não vamos dar conta de tantas coisas. Nós estamos olhando com a nossa ótica e Deus está nos chamando para um novo nível de relacionamento e de intimidade com Ele. Nós fomos criados para governar. Para de se olhar e se ver tão pequeno. Porque Deus, quando Ele criou o homem e a mulher, Ele colocou em nós o seu DNA. Nós temos o DNA de Deus. Aos olhos das pessoas nós podemos ser pequenos, inúteis, fracos, mas nós temos o DNA de Deus. E só vai romper aqueles que se posicionarem, voltarem à origem do chamado para o qual nós fomos. Ali no Éden, o homem ele foi criado para governar. Ele caiu. Mas agora em Cristo, Ele nos chama para retornar a essa posição e exercer sobre as trevas, sobre o mundo, a autoridade que Ele já liberou sobre nossas vidas. Nós somos uma igreja que não para.
E agora, neste final de semana, dia 21 e 22 de março, está acontecendo a primeira conferência do ano. É a conferência Ativando Destinos, algo que Deus tem reservado para as nossas vidas, para que a gente receba a direção que Ele tem e sejamos ativados no destino que o próprio Deus reservou para nós. Ainda dá tempo de você participar. Acompanhe através das nossas redes sociais e do nosso aplicativo Imagine Church. Todas as informações estão disponíveis para você. Shema Adonai Elohim Adonai Echad. O Evangelho é o poder de Deus. Importa o preço, não importa o custo. Antônio Cirilo, Stacy Campbell, Ruth Catala, Joane Bentes, Imagine Washer, Catarina Santos, Valter e Eliane Procópio. Ouve, ó Israel. E você já sabe, nós nos encontramos todos os dias de forma presencial. Estamos na Avenida Rui de Castro Santos, no número 1991, no Agro Shopping. Você é muito bem-vindo em qualquer um dos nossos cultos. No domingo, nós nos reunimos em 3 horários, às 9 da manhã, juntamente com um culto especial para a melhor idade, às 18, também com culto especial para os adolescentes, e às 20h30. Venha com toda a sua família. Na segunda e na terça-feira, nós nos encontramos às 19h30. Na quarta-feira, temos um culto à tarde, às 16 horas. Na quinta-feira e sexta, culto para a família às 19h30 e culto renovo também às 19h30. E sexta-feira nós também temos um encontro às 20 horas para os jovens 30+. No sábado é para toda a juventude, a partir de 18 anos, aqui às 19 horas você pode vir cultuar ao Senhor juntamente com o Hype, tempo especial para que os nossos jovens conheçam e se aproximem cada vez mais do nosso Senhor. Já organiza com toda a sua casa e venha cultuar ao Senhor aqui, nesta casa, de forma presencial. E nós já estamos chegando ao final desta edição. Tenho certeza que Deus falou ao seu coração, através da palavra, através daquilo que aconteceu na nossa casa durante essa semana. E eu sei que Ele quer ainda falar ao seu coração. Então, o convite já foi feito. Venha participar de uma das nossas reuniões. Você é muito bem-vindo em nossa casa. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família e até o próximo final de semana. Programa Imagine. Oferecimento Freeway Amortecedores e Auto Center. Cuide do seu carro com quem entende. Rede Valorize, a rede que mais cresce no Brasil. E celebre eventos e decorações. Criatividade com inovação. Cuidar da saúde ficou ainda mais fácil. Com o cartão RV Mais Saúde, você garante descontos em médicos, exames, dentistas, lazer, alimentação e muito mais. Adquira o seu e comece a economizar ainda hoje. Celebre eventos e decorações. Conheça a melhor opção em decoração e eventos de Uberlândia, uma empresa de locação de móveis para decoração. A maior estrutura disponível para você. A Celebre atende as principais empresas da região e está presente nos maiores eventos da cidade. Temos um showroom capaz de receber decoradores e montadores de festas de Uberlândia e região. Celebre Eventos e Decorações. Rua Montreal 1025 Tibere. WhatsApp 34999910072. Você conhece a Freeway, o auto center mais completo de Uberlândia. Quem é apaixonado por carro, cuida com a Freeway Amortecedores e Auto Center. Freeway é tradição em Uberlândia. Os profissionais mais capacitados do mercado estão na Freeway. Faça manutenção no seu veículo com quem realmente entende. Se tá na hora de fazer a revisão do seu carro, tá na hora de correr para Freeway Amortecedores e Auto Center. Floriano Peixoto, 3152. Na Gera Trafo Transformadores
oferecemos soluções de energia confiáveis e personalizadas para impulsionar o seu sucesso. Junte-se a nós e garanta a potência necessária para o crescimento do seu empreendimento em todas as cidades e no campo. Seu negócio merece a excelência da Gera Trafo Transformadores.